10 para 6 da manhã, 11 graus, baita no frio, pelo menos pra mim. Tô aqui perto de casa esperando o fretado que vai me levar ao trabalho, lá perto da Ponte Estaiada, então a gente acorda cedo pra trabalhar, mas aproveito e tiro umas fotos também. Daqui a pouco eu volto com vocês pra gente falar a respeito da foto que a gente vai fazer. Bom, tô fazendo esse vídeo para falar um pouco de uma saída que eu fiz recente. É uma saída para um projeto que eu tô fazendo, que é um projeto de fotografia de pontos turísticos aqui em São Paulo. Então nem sempre você consegue viajar, você tem tempo, enfim. Nem sempre tudo conspira a favor de você fazer viagens para lugares paradisíacos. E nem por isso você tem que parar de fotografar se é isso que você gosta de fazer. Então a fotografia ela tá em todo lugar, seja num ponto turístico na sua cidade, numa cidade vizinha e assim por diante. Então eu optei por fazer uma saída fotográfica para compor um projeto que eu tenho, que é de fotografar pontos turísticos aqui na cidade de São Paulo, cidade que eu vivo. As pessoas aqui em São Paulo costumam fotografar muito o centro de São Paulo, centro antigo, com a sua arquitetura do século XIX, começo do século XX. Tem uma arquitetura bacana. O centro de São Paulo não anda muito preservado, mas ainda tem alguma coisa bacana para você fotografar. Se você procurar bem, se você for com um olhar destreinado, porque se você for com olhar treinado, você não acha nada, o olhar padrão de quem fotografa. Mas se você for com olhar destreinado, você acaba... O olhar de turista, né? Você acaba encontrando composições interessantes. Então, eu gosto de fotografar lá, mas acho que eu já fotografei bastante. E as pessoas fotografam muito também na Avenida Paulista. É um lugar, um antigo centro financeiro, ainda é um pouco, mas não é mais o principal centro financeiro de São Paulo, mas as pessoas fotografam muito lá. Eu ainda pretendo fazer, eu já fiz anos atrás fotografias lá, mas eu quero voltar para poder fazer outras fotografias com outros vieses, enfim, alguns projetos que podem vir para o futuro. Mas nesse momento eu quis fotografar talvez o cartão postal de São Paulo mais jovem, embora ele já tenha ali na casa dos seus 20 anos, que é quase 20 anos na verdade, que é a Ponte Estaiada. A Ponte Estaiada, ela fica na zona sul da cidade, é uma ponte, para mim, a mais bonita que a gente tem aqui em São Paulo, e por ser uma ponte estaiada, ela é sustentada por cabos que passam por cima da Marginal Pinheiros. Só que ela fica distante, como eu disse, ela fica na zona sul e ela é de difícil acesso. As pessoas costumam acessar ela através de uma ciclovia que você tem, que passa por baixo dessa ponte beirando a Marginal, mas basicamente você tem que ter bicicleta para ir para lá, e fotografia e bicicleta ao mesmo tempo talvez não seja o que a gente tem de mais fácil para poder fazer. Mas ela fica numa região bastante movimentada, com bastante carro, com bastante movimentação, motoqueiro, etc. Então, ao mesmo tempo que é uma região de escritórios, então assim, o contraste ali é muito grande. E eu queria achar uma composição difícil de ter encontrado por aí. Eu queria achar uma composição que não tivesse relação com as composições que você encontra quando você pesquisa no Google aí, Ponte Estaiada. Então, eu aproveitei que eu trabalho próximo, eu trabalho ali relativamente perto da Ponte Estaiada, usei um dia, e isso é uma dica que eu dou, eu usei um dia do meu trabalho no horário do almoço, fui andar pela região da ponte para poder buscar composições menos óbvias do que as que geralmente você encontra por aí. E eu fui com meu celular, eu fui sem câmera. O objetivo era realmente guardar algumas composições para que eu pudesse depois, com mais calma, voltar com a câmera e fazer as minhas fotografias. E aí, nesse trabalho, eu achei algumas composições que eu achei interessante, que para mim fazia sentido investir tempo ali para fazer a fotografia, só que eu tinha um desafio que era poder fotografar dentro do espaço de tempo mais curto, porque eu ia fazer isso num dia que eu tivesse em dia de trabalho, então teria que ser antes de entrar no trabalho. Então você não tem muito tempo para poder fazer isso. E eu acabei me dedicando a algumas composições específicas, e de lá eu consegui fazer algumas fotografias. Então eu vou colocar para vocês aí passo a passo como que foi esse processo, como que ele se dá, as dificuldades que eu encontrei ali, e depois no final eu vou colocar um pouco das fotografias que eu consegui tirar. Acho que é isso. Então vou passar isso aqui agora para vocês dêem uma olhada e daqui a pouco a gente volta. Fala galera, 10 para 6 da manhã, 11 graus, baita de um frio, pelo menos para mim. Tô aqui perto de casa esperando o fretado que vai me levar ao trabalho, lá perto da Ponte Estaiada, então a gente acorda cedo para trabalhar, mas aproveito e tiro umas fotos também. Daqui a pouco eu volto com vocês pra gente falar a respeito da foto que a gente vai fazer, beleza? Daqui a pouco eu volto. Bom pessoal, acabei de descer, tá frio pra caramba ainda, mas um pouco menos, já tô um pouco mais desperto. Agora é fazer uma caminhada aqui de uns, talvez 10 minutos aí, até o ponto da composição que eu escolhi. A gente já se vê lá. Tá chegando a hora, vamos fazer essa foto aí. Valeu! Bom, cheguei aqui na minha locação. Essa é a composição que eu gostei, eu vou até dar uma mostrada pra vocês aqui, ó. Eu gosto muito de padrões, de linhas, gosto muito desse contraste de luz que tá tendo ali, porque o sol nasce de lá, então o sol nasceu ali, tá pegando na ponta ali.
Tá ficando bem interessante. Eu queria fazer a longa exposição, mas não vou conseguir porque não tem nuvem. A ideia da longa exposição é pegar o rastro das nuvens, mas não tem nenhuma nuvem aqui em cima da ponte. Quero aproveitar a moldura que a gente tem aqui das árvores e tirar daqui a fotografia que eu tinha pensado no outro dia que eu tinha vindo aqui. É isso. Vou começar a tocar aqui o processo e a gente se fala daqui a pouco para ver o que saiu. Beleza? Bom, já fiz aqui as fotos com a grande angular, com a 24-105. Acho que saiu bastante foto interessante. Gostei de algumas composições que eu acabei pensando aqui mesmo no momento. Que eu tinha vindo e não tinha pensado, então serviu bastante para poder compor aqui com a cena. Consegui fazer fotos que para mim ficaram boas. Agora eu vou fazer com a tele. Eu quero começar a pegar detalhes. Eu gosto muito de pegar detalhes, eu já estou vendo algumas possibilidades aqui. Então, vou fazer aqui as fotos e vamos ver o que sai. Bom, consegui fazer minhas fotos usando minha teleobjetiva, uma 100-400. Sempre que eu estou em campo, eu nunca acho que eu estou fazendo a foto do jeito que eu tenho que fazer. Nunca acho que o resultado vai ser bom. Então eu preciso ver aqui o processo de tratamento das fotos para decidir, para concluir se eu fiz uma foto legal ou não. Mas confesso que, principalmente essas com a tele, eu estou sentindo que não saiu do jeito que eu queria. Mas enfim, meu processo fotográfico é assim, nem sempre eu saio satisfeito. Mas também eu tenho que esperar fazer o tratamento para poder descobrir o que deu. Mas eu vou aproveitar que eu já estou por aqui, eu vou fazer mais um pouco de fotografia no caminho de volta, que eu já chego umas outras composições. E preciso trabalhar, né? Porque senão não levo leitinho para as crianças, né? É isso aí, galera. O vídeo de hoje talvez seja um pouco curto, mas a gente se encontra no próximo. Espero que você tenha gostado. Primeiro vídeo de muitos que eu quero fazer e eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Valeu! Opa, voltei. Eu tinha dito nos vídeos em campo que eu não tinha me dado por satisfeito com as fotografias que eu tinha feito. Eu não estava muito contente, né? Eu segui um roteiro, enfim, na vida de quem é de exatas, seguir uma padronização, seguir um projeto, seguir um roteiro faz parte. E na fotografia isso me desafia demais, porque a fotografia ela não é uma ciência exata. Você depende de uma série de fatores para você conseguir fazer a sua fotografia. E é isso, eu quis padronizar, eu quis fazer e acabei não me dando por satisfeito. Então, naquele mesmo dia, eu tinha feito no começo da manhã as fotos que vocês viram, mas eu resolvi fazer no final do dia, na verdade não, eu quis fazer na hora do almoço uma saída com a minha câmera para poder buscar ali algumas composições diferentes, algumas em cima do que eu já tinha visto, mas eu fui buscar fazer algumas composições que pudessem fazer sentido para minha fotografia, para ver se eu conseguia buscar uma fotografia que de fato se distanciasse das fotografias padrão que você tem, né? Das padrões que você tem. E por sorte eu acabei conseguindo. Então eu vou colocar para vocês aqui algumas fotografias que eu fiz depois e a mensagem que fica aqui no final não se dê por satisfeito. Não está satisfeito com a fotografia que você fez, não está satisfeito com o resultado que você teve, vai de novo a campo. Vai mais uma vez, vai 2 vezes, vai 3 vezes. Eu me dei por satisfeito, mas não quer dizer que eu não vá de novo. Como eu disse, eu queria fazer fotografia de longa exposição e acabei não fazendo porque não tinha nuvens. Em algum momento, quando tiver a oportunidade de fotografar com as nuvens, eu vou lá para poder fazer uma longa exposição. Então, a busca pela fotografia nunca acaba. E eu acho que isso é a mensagem que fica aqui no final. Vou deixar as fotos aqui, as fotos que eu fiz depois. E é isso. Quero pedir para vocês curtirem esse vídeo, compartilhar, se inscreverem no canal para quem não for inscrito, para a gente continuar fazendo esse conteúdo aqui da melhor maneira possível. Beleza? Fui!